Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 4, Texto 2. 10. As origens do expansionismo escravista. Era uma vez. Nos dias felizes e inocentes do século XIX, os homens acreditavam que a escravidão negra havia elevado ao poder no sul americano uma escravocracia expansionista. Hoje sabemos melhor. Os revisionistas negaram que a escravidão fosse expansionista e virtualmente alijaram do campo seus oponentes. Seus argumentos distintos de sua crença na possibilidade de resolver pacificamente os antagonismos baseavam-se em dois ensaios formidáveis. Em 1926, Avery O. Craven publicou o seu Soil Exhaustion as a Factor in the Agricultural History of Maryland and Virginia, tentando provar que a economia escravista podia reformar-se e, 3 anos mais tarde, Charles William Ramsdell publicou seu famoso artigo sobre a Natural Limits of Slavery Expansion, que se constituiu um ataque frontal à escola do conflito irrepressível. Meu propósito é reformular a visão tradicional, mas forma a evitar as noções simplistas e mecânicas das Carners e seus seguidores e dar conta da documentação que surgiu a partir das esplêndidas e conscienciosas pesquisas dos dois historiadores revisionistas. E, especificamente, eu me proponho a mostrar que a economia, a política, a vida social, a ideologia e a psicologia convergiam para impelir o sistema externamente e que, sob cada um desses fatores, permaneciam as exigências da classe de proprietários de escravos. Cada um deles exigia uma expansão se os homens que constituíam a classe dominante do Sul continuassem a dominar. Raízes e ramificações. A história econômica do Sul pré-bélico vem reforçar, mais do que negar, a noção existente do século XIX de uma escravocracia expansionista. Essa noção sofreu sem dúvida de graves defeitos e de uma crueza considerável, pois insistia na falta de versatilidade do trabalho escravo e na constante deterioração do solo, sem levar em conta as tentativas parciais da reforma da economia escravista. Entretanto, o trabalho revisionista da escola de Craven, que tanto contribuiu para a compreensão das complexidades econômicas, não conseguiu chegar a uma refutação bem-sucedida. Podemos recapitular, resumidamente, os pontos principais dos estudos precedentes que conduziam à raiz econômica do expansionismo escravista. No começo, encontramos a baixa produtividade do trabalho escravo, definido não de acordo com algum padrão econômico puro ou absoluto, mas de acordo com as exigências políticas dos proprietários de escravos. Os escravos trabalhavam muito bem nos campos de algodão e açúcar, quando organizados em grupos, mas a crítica anterior ao trabalho feito de má vontade ainda mantém sua força. Faltava ao trabalho escravo aquele grau e espécie de versatilidade que teria permitido uma diversificação na agricultura em geral. Os escravos podiam trabalhar e trabalhavam em diversas atividades, inclusive industriais, mas nas circunstâncias vigentes as mesmas não eram facilmente disseminadas na economia como um todo. A divisão do trabalho nas plantations e na sociedade se fazia lentamente e com grandes obstáculos. O nível de tecnologia, especialmente nas plantations, era baixo em relação à qualidade e tamanho da força de trabalho. As mulas e os bois, por exemplo, substituíam os cavalos mais ligeiros, principalmente devido ao fato de aguentarem com mais facilidade um tratamento brutal e talvez vingativo.
Os trabalhadores negros já estavam habituados a um trabalho agrícola constante antes mesmo de serem trazidos para as Américas. Sua baixa produtividade provinha das condições humanas e tecnológicas sobre as quais trabalhavam e estas decorriam do sistema escravista. Uma análise da pecuária sulista e das tentativas de desenvolvê-la demonstra o complexo e debilitante interrelacionamento interno da economia escravista. O Sul dispunha de animais suficientes para alimentar sua população e, no entanto, tinha que importar carne. A falta de capital líquido dificultava a aquisição de raças melhores e o maltratamento dispensado aos animais pelos escravos tornava quase impossível a manutenção de quaisquer padrões razoáveis. Um outro fator, a falta de mercados urbanos, restringia a atenção à pecuária, pois primava os plantadores do escoamento de excedentes em potencial. O Sul se orgulhava do grande número de animais, mas sofria pela sua péssima qualidade. A escravidão forneceu uma causa suficiente, mas não necessária para a exaustão do solo. Exigia ela uma produção monocultora além dos limites da vantagem comercial e, em oposição, à segurança política dos proprietários de escravos. Os plantadores não podiam obter facilmente uma rotação de culturas, dada a estrutura de crédito existente, a sua força de trabalho difícil e sem mercados que poderiam acompanhar os avanços industriais e urbanos. A própria dimensão da plantation desencorajava a adubação. O fertilizante natural era escasso, os comercializados muito dispendiosos e não havia o cuidado necessário para uma aplicação vantajosa do adubo. A falta de bons implementos complicava a operação, pois o estrume se desperdiçava facilmente quando não aplicado de maneira satisfatória. Craven insiste em que a existência de uma fronteira móvel no norte e no sul trouxe os mesmos resultados, mas como vimos, a força especial da escravidão não pôde ser descartada assim tão facilmente. O norte defrontou-se com os efeitos devastadores da exaustão do solo e construiu uma economia diversificada nas áreas mais antigas à medida que a fronteira caminhava para o oeste. O Sul, que se defrontou com os resultados enfraquecedores da escravidão, muito depois da fronteira ter passado, teve que lutar contra obstáculos intransponíveis. Esses efeitos diretos da escravidão receberam grandes reforços através de resultados indiretos, tais como a falta de capital e a capacidade empresarial e a fraqueza do mercado. Os empates de capital em escravos e uma tendência marcante de um consumo aristocrático tinham suas vantagens econômicas, mas dificultavam o aparecimento de novas indústrias. O mercado sulista consistia basicamente em plantations e só podia suportar um progresso industrial limitado. O restrito poder aquisitivo dos brancos rurais, das classes baixas urbanas e indiretamente dos escravos restringia os fabricantes sulistas, colocando-os em grande desvantagem competitiva em relação aos nortistas, os quais, além de um avanço inicial, dispunham de maiores mercados nos estados livres para sustentar uma produção em escala crescente. As barreiras à industrialização também bloqueavam a urbanização e, assim, solapavam o mercado de produtos alimentícios. A industrialização sulista prosseguia dentro dos limites estreitos impostos tanto pelo meio social como pelo mercado. Os proprietários de escravos controlavam os legislativos estaduais e o poder de repressão. Eles é que faziam as concessões, determinavam os impostos e, em última análise, controlavam a vida das indústrias regionais. Desde que a indústria permanecesse dentro de limites seguros, os proprietários de escravos não opunham resistência ou pelo menos uma resistência em bloco.
Esses limites incluíam garantias contra a ascensão de uma burguesia hostil e independente e uma concentração excessiva de trabalhadores brancos de lealdade duvidosa. Como eram os proprietários de escravos que forneciam a maior parte do capital para a indústria e uma vez que as plantations constituíam o maior mercado regional, os riscos eram pequenos, pois mesmo os industriais que não possuíam escravos estavam presos necessariamente ao regime rural e tentavam estabelecer negócios dentro dos limites estabelecidos. A indústria fazia algum progresso, a industrialização como processo autossustentado, não. O Sul estabeleceu uma forma de ajuste agrícola enquanto perdurou a escravidão. A grande revitalização agrícola no Alto Sul superou os efeitos mais sérios da escravidão, reduzindo a dimensão da posse de escravos, convertendo os excedentes em dinheiro vivo e investindo fundos na supervisão, fertilização e reconversão das propriedades menores. Esse processo ameaçava a solidez econômica e ideológica do regime escravista e tinha outros inconvenientes, mas, o que é mais importante, ele pôs a nu contradições imanentes. A venda de excedentes de escravos dependia de mercados mais para o sul, os quais, por sua vez, dependiam de terras virgens, às quais aplicaram os métodos agrícolas antigos e destrutivos. A reforma em uma região implicava numa agricultura exaustiva em outra. Assim, o processo da reforma agrícola tinha limites estreitos em um sistema escravista, fechado e teve que ser modificada quando começou a pressioná-lo. A solução que se seguiu não proveio do sistema, mas do exterior. Somente a constante aquisição de novas terras podia garantir a manutenção do comércio escravista interregional que mantinha o sistema em funcionamento. Essa raiz econômica do expansionismo escravista foi apenas uma das suas ramificações, mas cresceu forte o bastante para produzir um organismo ameaçador. Se iniciamos com o processo econômico, é porque a ameaça externa aos proprietários de escravos apresentava-se de forma clara, objetiva e consistente a cada relatório do recenseamento sobre as condições materiais das forças em luta. Os proprietários de escravos poderiam certamente ter se resignado à vitória de Lincoln, aceitando a essência de Wilmot Proviso, enfrentado a crise iminente do seu sistema e se preparado para alguma forma de conversão em mão de obra livre. Tudo é possível quando os homens mantêm a capacidade de raciocinar. Tal escolha, porém, significaria sua morte como classe dominante e se constituiria num suicídio moral e político. Muitos contemporâneos, inclusive historiadores, vinham debatendo esse fato como uma possibilidade que deveria ter sido posta em prática. Não desejo discutir a respeito e creio que nem eles. O processo econômico que impelia o sul escravista através de caminhos expansionistas tinha seus paralelos políticos e sociais, sendo os mais óbvios a necessidade de restabelecer uma paridade no Senado ou pelo menos garantir suficiente força eleitoral em Washington para proteger os interesses sulistas. Num sentido político e imediatista, a necessidade de maior número de congressistas representantes dos estados escravistas se colocava como uma das raízes mais importantes do expansionismo, mas, num sentido mais profundo, tratava-se apenas do sintoma de algo mais fundamental. Se o Sul não tivesse um sistema social muito particular a preservar e uma classe dominante distinta e poderosa no seu leme, um declínio do poder político e econômico não teria causado alarme maior do que ocorreu na Nova Inglaterra. Uma segunda raiz política era a necessidade de proteger a escravidão onde ela era mais proveitosa, estabelecendo áreas de amortecimento onde ela não ocorria. Da mesma forma, os britânicos tiveram que despender dinheiro para assegurar sua ascendência no Tibete, para garantir seus negócios na Índia. O Sul teve que estabelecer um controle político sobre áreas de potencialidade duvidosa, como os estados
escravistas, a fim de proteger os estados escravistas existentes. O sucesso da causa no Texas liquidou o temor de uma intromissão mexicana junto aos escravos da Louisiana. Ao mesmo tempo, a anexação impediu uma intromissão estimulada na Inglaterra. O Texas deve ser território escravista, escreveu Stephen F. Austin e sua irmã. O interesse da Louisiana exige que o seja. Uma população de fanáticos abolicionistas no Texas teria uma influência muito perniciosa e perigosa na crescente população do estado. Em 1835, quando surgiam notícias a respeito de uma grande força mexicana próxima ao rio Brazos, os escravos aparentemente tentaram sublevar-se. Cerca de 100 negros foram punidos severamente e alguns executados. John A. Kitman, antigo governador do Mississippi, tentou organizar uma expedição pirata a Cuba durante 1853 e 1855, principalmente porque temia que uma abolição lá oferecesse perigo para o Sul. Samuel R. Walker e Albert W. Early, entre outros, alertaram que tanto a Grã-Bretanha como a França forçariam uma Espanha fraca a sacrificar a escravidão cubana e, portanto, isolar o Sul como território escravista. Muitos sulistas de visão compreendiam o perigo de permitir o isolamento da escravidão sulista. Pretendiam Cuba a fim de assegurar o controle político do Caribe, bem como por razões econômicas. Além de Cuba e do Caribe, estava o Brasil, outro grande país escravista. Estes dois grandes vales do Amazonas e do Mississippi, declarava Richmond Enquirer em 1854, são dirigidos pelos dois governos do mundo mais profundamente interessados na escravidão africana, o Brasil e os Estados Unidos. Todos os países intermediários entre esses dois grandes vales constituem uma região sob a mão plástica de uma providência beneficente. Como poderão desenvolver-se? Com o trabalho negro e a habilidade branca. Cuba e São Domingos, prosseguia, são potencialmente a base para o controle de todo o Caribe. Um tal complexo político levaria o mundo inteiro a se basear na mão de obra africana. A observação feita pelo Daily Courier de Louisville, em 1860, que o Kentucky podia se permitir permanecer na União, mas não o Baixo Sul, tocou o ponto nevrálgico. Suponhamos, indagava ele, que o Kentucky vendesse seus escravos no Sul. E então, a anti-escravatura não descansaria. A guerra seria transferida para os estados algodoeiros. A necessidade de ir adiante, a fim de desviar concentrações de poder hostil, decorreu da natureza anacrônica do regime escravista. Cerca de 1850, e talvez até mais cedo, a opinião mundial não podia mais tolerar a escravidão como bem móvel e a oposição britânica, de forma especial, era tão formidável como implacável. A transformação do Caribe num lago de possuidores de escravos e uma aliança ou entendimento com o Brasil constituíam praticamente a única esperança de evitar uma crescente e perigosa contenção. Os proprietários de escravos buscavam novos territórios para diminuir o perigo de uma convulsão interna. O tenente Matthew F. Murray, que ajudou a exploração americana do Vale do Amazonas nos anos de 1850, discutiu a absorção eventual de grande parte da América Latina pelos Estados Unidos. Abre aspas. Não posso fechar os olhos ao que está ocorrendo aqui. Está se tornando assunto de fé, e emprego uma palavra forte. Sim, um assunto de fé entre os líderes sulistas que aproximam-se um tempo e a aproximação é rápida. Quando a fim de impedir uma guerra entre raças e todos os seus horrores, eles serão compelidos em defesa própria a conquistar partes do México, da América Central e fazer delas território escravo. E elas são livres agora. Fecha aspas.
O deputado pela Carolina do Norte, Thomas L. Cleman, informou ao parlamento que os nortistas eram demasiado inteligentes para acreditar que um humanismo, tanto em relação ao escravo como ao senhor, exigisse que ficassem restritos a um território que, após certo tempo, seria insuficiente para a subsistência e onde poderiam parecer por carência ou por lutas que poderiam ocorrer entre raças. Os sulistas sempre faziam referência à experiência das Índias Ocidentais quando discutiam as proporções raciais da população. É provável que fossem necessárias crescentes absorções de novas terras para aplacar os que não eram proprietários de escravos, mas conhecemos muito pouco as relações existentes entre proprietários e não proprietários de escravos para fazer afirmações concretas. A dimensão psicológica do expansionismo escravista tem sido objeto de vários ensaios e surgiu, por exemplo, de interpretações da frustração sulista e consequente agressão. Não precisamos seguir linhas esotéricas de inquérito, especialmente dentro de fórmulas tão amplas que encobrem praticamente todas as sociedades de cada época para entender que existia uma dimensão psicológica. À medida que os sulistas encaravam a escravidão como boa e que valorizavam a civilização que a tornou possível como a melhor do mundo, dificilmente poderiam aceitar limitações à sua expansão. Concordar com sua contenção seria admitir que a escravidão era um mal, embora necessário, um benefício dos africanos selvagens. Este sentido missionário, tão característico dos Estados Unidos como um todo, manifestava-se na lição da escravidão. Se esta tornava possível a existência da melhor sociedade que o mundo já conheceu, quaisquer objeções à sua expansão eram intoleráveis. O argumento da terra livre abalou os próprios alicerces do orgulho da crença em si dos proprietários de escravos. É difícil e desnecessário enfatizar a força relativa das raízes do expansionismo escravista. Cada uma delas suportava e alimentava a matriz dessas raízes. As exigências de hegemonia do proprietário de escravos num sul que lutava contra as desvantagens relativas em um mercado mundial e que se encontrava crescentemente isolado moral e politicamente. De outro lado, cada uma se constituía em manifestação dessas exigências. Embora algumas pareçam objetivas ou questão de processo social, enquanto outras parecem subjetivas ou questão de reação psicológica a possíveis perigos imaginários, a diferença se torna pouco importante quando cada uma é relacionada à posição fundamental dos proprietários de escravos na sociedade sulista. A existência de um processo econômico ameaçador, como foi descrito, teria o suficiente para gerar medo e suspeita, mesmo sem a inegável hostilidade gerada no Norte, com fundamentos políticos ou morais. A tese dos limites naturais. Colocando de lado essas observações sobre a origem do expansionismo escravista, podemos considerar as objeções dos revisionistas. Uma vez que o artigo de Ramsdell, The Natural Limits, a tese dos limites naturais. Colocando de lado estas observações sobre a origem do expansionismo escravista, podemos considerar as objeções dos revisionistas. Uma vez que o artigo do Ramsdell, The Natural Limits of Slavery Expansion, apresenta de forma convincente uma perspectiva oposta, vamos resumi-lo tanto quanto possível em suas próprias palavras. 1. A escravidão foi o problema mais persistente nos anos de 1840 e 1850. Pode-se dizer com segurança que se a questão tivesse sido eliminada ou resolvida amigavelmente, não teria ocorrido a secessão e a guerra civil. 2. Os adeptos da terra livre exigiam que o trabalho escravo e o sistema da plantation fossem eliminados das planícies do oeste para garantir a predominância do fazendeiro livre e para evitar qualquer extensão do poder político dos proprietários de escravos. Os sulistas procuraram entender seus direitos constitucionais nos territórios e manter força política suficiente para repudiar uma legislação hostil e ruinosa. 3. A escravidão expandiu-se em resposta a estímulos econômicos. A expansão não ocorreu através de conspiração ou de programa político. Na realidade, os sulistas eram demasiado individualistas para concordarem com tal programa.
4. Entre 1849 e 1850, a marcha para o oeste das plantations de algodão diminuiu sensivelmente. O cinturão algodoeiro apenas se expandiu no Texas, nos outros locais deteve-se em linhas geográficas determinadas. 5. Mesmo no Texas havia limites geográficos. Por esta razão, nos primórdios dos anos 50, as plantations de algodão tendiam a aglomerar-se nos condados fluviais, das partes leste e sul do estado. Em outros locais, pequenos fazendeiros e pecuaristas estabeleceram uma economia de mão de obra livre, pois a escravidão era antieconômica e não podia fixar-se. 6. Se o capital necessário tivesse sido levantado, as ferrovias poderiam ter encaminhado o algodão mais para o oeste, até as padarias ou até as pradarias de terras negras do Texas Central ou as planícies semiáridas do Texas Oeste. O algodão não poderia ir além, havia falta de madeira e não foi possível cercar terras enquanto não se inventou o arame farpado, na última década de 1870. Aqui, pois, havia uma barreira temporária. 7. Muito mais além, havia uma barreira permanente. A história do desenvolvimento agrícola nas planícies do Texas, desde 1880, fornece provas abundantes de que não se prestava para o trabalho escravo da plantation. 20 anos de experiência com moinhos de vento, culturas secas e culturas alimentícias resistentes à seca foram necessários antes que os fazendeiros de algodão conquistassem as planícies. O período experimental envolveu muito capital e grandes riscos de um tipo difícil de associar com o sistema de plantation. Era necessário o emprego de maquinaria que reduzisse a mão de obra e não a utilização de mão de obra extensiva. 8. Mesmo nos anos de 1850, a mão de obra mexicana era mais barata que a dos negros escravos e os alemães radicados no sudoeste do Texas tinham antipatia pela escravidão. 9. A escravidão teve poucas oportunidades além do Texas. Possivelmente, o sul da Califórnia poderia ter sustentado a escravidão, mas a Califórnia já havia resolvido a questão por si mesma. Quanto ao Novo México, o recenseamento de 1850, 10 anos após ter sido aberto à escravidão, não indicou a presença de um só escravo. 10. Em Kansas, Nebraska, a escravidão poderia ter dominado no máximo as regiões de cultura de cânhamo do leste do Kansas, mas a infiltração de escravos teria sido um processo muito lento. 11. Dizer que o proprietário de escravos individual abandonaria seu próprio interesse econômico, levando uma valiosa propriedade para onde poderia significar perda em troca apenas de uma vantagem política duvidosa, parece um tal absurdo. Os sulistas sabiam que a escravidão não poderiam deitar raízes no sudoeste, mas consideravam necessário estabelecer princípios como defesa contra os ataques abolicionistas à própria instituição. 12. Um lado lutava com rancor por aquilo que podia conseguir sem luta. O outro, com igual rancor, pugnava por aquilo que nunca poderia usar, dada sua natureza. 13. Quanto à expansão para a América Latina, havia uma mistura de motivos para as novas anexações, a maioria dos quais nada tinha a ver com a escravidão. Scrogg ressaltou que, se William Waker tivesse sido bem-sucedido, os mesmos expansionistas pró-escravidão que o aplaudiam certamente ficariam desapontados. Walker procurava um império particular, não a anexação dos Estados Unidos. 14. A proposta de reabertura do comércio de escravos, muitas vezes ligada à expansão, não encontrou o necessário suporte, mesmo no Sul. 15. Ramsdale conclui com a sugestão de que, sem tal expansão, a lucratividade da escravidão declinaria lentamente e daria lugar a um outro sistema.
O grande obstáculo para uma reforma pacífica teria sido o problema do lugar que ocuparia o negro livre na sociedade sulista. Com o devido respeito à capacidade de Ramsdell e com grande apreço pelo seu árduo trabalho na apresentação dos fundamentos essenciais do argumento revisionista, afirmo que a tese é contraditória em si mesma, que ela confunde o expansionismo escravista com as perspectivas de expansão da cultura do algodão e que ela se baseia no pressuposto errôneo de que os proprietários de escravos eram apenas capitalistas, comuns que investiam dinheiro em escravos, mas que poderiam ver a vantagem de investir de modo diferente, isto é, o pressuposto de que não havia no proprietário de escravos uma profunda identificação entre escravidão e civilização, que a posse de escravos não imbuía a classe dominante de uma série de valores e interesses especiais que a impediam de qualquer acordo. O caráter contraditório da tese dos limites naturais. A tese dos limites naturais é contraditória em si mesma e num ponto importante e relevante, pois ela, simultaneamente, assegura que a escravidão não era expansionista e que teria sucumbido sem a oportunidade de expandir-se. A única forma de não julgar essa tese contraditória é considerá-la como indicadora de que a escravidão necessitava de espaço para expandir-se, mas que, no princípio, precisava desse espaço apenas a longo prazo e, depois, não dispunha mais desse espaço. Essa interpretação retira a contradição, mas também destrói a tese. Se os estados escravistas precisavam eventualmente de espaço para expandir-se, tinham que garantir-se como novos territórios que pudessem conseguir ou encarar a possibilidade de um desastre no prazo de alguns anos ou décadas. Desta maneira, o bom senso determinaria a luta pelo direito de levar escravos para esses territórios, pois esse direito poderia posteriormente se transformar de uma abstração em uma questão de vida ou morte. W. Burwell, da Virgínia, escreveu em 1856 que o Sul não precisava de mais território no momento e não corria risco imediato de uma população escrava redundante. No entanto, conclui ele, os estadistas como fazendeiros providentes pensam nas prováveis exigências daqueles que se apoiam na sua capacidade de providência para a proteção e emprego. Assim, embora talvez não haja necessidade de mais território sulista, durante muitos anos, torna-se importante prover a sua aquisição para quando for necessário. Engraçadinho ele, né? Estabelecer que a escravidão não dispunha de espaço para expandir-se não é refutar a teoria do expansionismo escravista. Se pudesse estabelecer com certeza que a escravidão necessitava de espaço para expandir-se e não dispunha dele, estaríamos então escrevendo uma sociedade num período de convulsão interna. A decisão da maioria dos proprietários de escravos de jogar tudo num lance desesperado por uma independência política que os tornaria livres para levar adiante seu sistema surge como uma linha de ação racional, embora perigosa. A questão territorial. Um dos aspectos mais enigmáticos do ensaio de Ramsdell é virtual equacionamento que estabelece entre algodão e escravidão. Aborda ele, apenas ocasionalmente e sem muito cuidado, a perspectiva do emprego do trabalho escravo fora dos campos de algodão. É impossível identificar qualquer sistema social com apenas uma atividade e, de qualquer forma, a escravidão sulista dispunha de flexibilidade muito maior. O ensaio de Ramsdell intriga no que concerne a estas considerações gerais, mas o faz ainda mais na alegação específica de que os sulistas contemporâneos encaravam a questão territorial como uma questão de algodão. Eles não o faziam. Quando os mais inteligentes e bem informados sulistas exigiam o oeste para a escravidão, frequentemente, talvez com demasiada frequência, se referiam a minerais, não ao algodão, ou até mesmo ao cânhamo. Desde tempos imemoriais, a escravidão provara adaptar-se esplendidamente à mineração. Esta era uma das mais importantes indústrias dos negros antes da conquista da África e o trabalho escravo tem aí uma longa história.
Os berberes, por exemplo, usavam escravos negros na África Ocidental, onde as minas de sal forneciam um dos grandes incentivos para o desenvolvimento de formas comerciais de escravidão, em oposição a outras tradicionais patriarcais. Mais próximo do Sul, no tempo e no espaço, o Brasil deu um exemplo impressionante de boa utilização do trabalho escravo na mineração. Em meados do século XVIII, a mineração de diamantes suplementava a do ouro em Minas Gerais e era responsável pela transferência maciça de senhores e escravos da região açucareira Nordeste. Os líderes sulistas conheciam muito bem essa experiência. As minas do Brasil, relatava The Bowles Review em 1848, são abundantes em ferro, ouro e diamantes. O trabalho é feito por negros. 30.000 negros já foram empregados para isso. Os estados escravistas do leste já tinham experiência na mineração do ouro e, embora os resultados tenham sido desordenados, demonstravam o potencial do trabalho escravo. Plantadores dos estados do sudoeste expressavam interesse nas minas de ouro do Arkansas e olhavam com esperança para o oeste. É porque está escrito outro mesmo ali. Se minas de tal valor temporário podem ser encontradas nos territórios e os escravos deles forem excluídos, escreve a Harry Hopkins, de Mobile, em 1860, ocorrerá uma injustiça monstruosa. Durante os debates do Congresso em 1850, o deputado Jacob Thompson, do Mississippi, que depois se tornou secretário do Interior no governo Buchanan, expressou grande preocupação pelo destino do domínio público da Califórnia, se esta fosse apressadamente incorporada à União, manifestando uma preocupação ainda maior pelo destino das minas de ouro. 10 anos mais tarde, após uma década de alertas semelhantes, apelos, esperanças e ameaças, S.D. Moore, do Alabama, escreveu que o Sul foi excluído da Califórnia, não aparentemente por linhas isotermais ou necessidade de emprego para a mão de obra escrava, pois no que se refere ao clima e aos propósitos de mineração, se adaptava admiravelmente para a instituição da escravidão africana. Não fosse pela agitação anti-escravista, disse o deputado Clingman na Assembleia em 1850. Os sulistas teriam usado escravos das minas da Califórnia, transformando-a em estado escravista. Albert Gallatin Brown, um dos mais ferrenhos beligerantes extremistas pró-escravidão, escreveu a seus constituintes que a mão de obra escrava se prestava admiravelmente para a mineração e que a Califórnia podia e devia ser um estado escravista. Mesmo como estado livre, a Califórnia demonstrou a utilidade do trabalho escravo. Em 1852, o Legislativo Estadual aprovou uma lei maliciosa sobre escravos fugitivos que podia e foi interpretada de forma a permitir aos proprietários trazer escravos para o Estado para trabalhar nas minas e depois recambiá-los para casa. De forma similar, um texano escreveu em 1852 que uma ferrovia do Mississippi e do Pacífico garantiria o território do Novo México para o sul, abrindo os distritos mineiros ao trabalho escravo. Durante a Guerra para a Independência sulista, Jefferson Davis recebeu um comunicado do comandante do campo sudoeste de que um avanço bem-sucedido em direção à Califórnia apresentaria as terras mais valiosas para a agricultura e pastagem, e a mais rica região do mineral do mundo. Os sulistas há muito lançavam olhares em direção ao México e à possibilidade de novas anexações. Eu quero Cuba, esbravejava Albert Gallatin Brown. Quero Tamaulipas, Potosí e um dos 2 outros estados mexicanos. Quero-os todos pela mesma razão, implantar ou aumentar a escravidão. Durante os anos de 1850, The Bowles Review imprimiu artigos sobre o México, especialmente sobre as minas mexicanas. Em 1846, Joel R. Poinsett
Review as Reflections on Mexico, de Wade Thompson, notando a extensa riqueza mineral em um artigo que não levantou qualquer nota belicosa. No mesmo ano, Gustavo Smith, de forma humana, não racista e não chauvinista, escreveu a respeito dos depósitos inexauríveis de ouro e prata do México. Em 1850, Brandmeier, de Baltimore, calculava que 1/5 do território mexicano continha excelentes recursos minerais. Logo surgiram olhares ambiciosos e projetos belicosos. Os recursos minerais do México são sem dúvida imensos. No momento em que o México cair nas mãos da raça anglo-saxônica, cada polegada de seu território será explorada. As minas do México, que já foram trabalhadas perto de 300 anos, são inexauríveis. Apenas precisam da proteção de um bom governo e da habilidade de um povo inteligente e trabalhador para torná-las produtivas das quantidades mais assombrosas de metais preciosos. George Frederick Holmes, num artigo longo e incoerente a respeito das minas de ouro e prata, escreveu brilhantemente tanto em relação ao Chile como ao México. H. Yukon terminou um artigo sobre o México advertindo, abre aspas, vocês precisam progredir, do contrário serão absorvidos por uma raça mais enérgica. Fecha aspas. Sulistas e mexicanos encaravam seriamente esses propósitos. Tropas confederadas encontravam-se no Novo México com a intenção de seguir para Tucson e não voltar ao sul para tomar Sonora, Tijuana, Durango e Tamaulipas. O governo confederado tentou dialogar com Santiago Vidal-Ri, homem forte de Coahuila e Nuevo León, para trazer o México Norte para a Confederação de Juárez. Se mostrou tão alarmado que estava pronto para envidar todos os esforços no sentido de ajudar a União a reprimir a rebelião. Uma coisa é notar que os sulistas procuravam expandir a escravidão nos distritos mineiros do México ou que lamentavam as barreiras políticas à expansão da escravidão no Novo México. Outra é concluirmos que suas esperanças e desejos não passavam de intenções. Alan Nevins formulou um projeto formidável, sugerindo que a escravidão dispunha de pouco espaço, até mesmo nos distritos mineiros do Sudoeste e do México. Mostrou que mesmo no Gadsden Purchase as exigências econômicas da mineração ocasionaram uma rápida supressão da empresa individual pela corporação. A mineração ocidental, bem como o transporte, a exploração, madeiras e algumas formas de agricultura exigiam muito capital e se transformavam em campo para os negócios de vulto. O custo elevado da mão de obra exigia uma demanda crescente de maquinaria que economizasse essa mão de obra. Mas Nevins não levou em consideração o fato dessa mesma condição poder, sob certas circunstâncias, rejeitar a introdução do trabalho escravo, escreve ele. Abre aspas. 3 fatores se destacam em qualquer pesquisa do extremo oeste. Primeiro, essa terra de altos e baixos foi o solo natural para uma sociedade de espírito arejado e altamente competitivo, exigindo de cada residente capacidade e inteligência. Portanto, mesmo o território de Gadsden Purchase, comprado por injunção dos estados escravistas, era inóspito para a escravidão. Segundo, já que tanta energia estava sendo despendida na marcha para o oeste e ainda existia campo para o maior escoamento, era impossível pensar na possibilidade de o país voltar-se para as áreas do Caribe, num impulso em direção ao sul. Suas forças principais dirigiam-se naturalmente em direção ao ocidente, cujas ricas possibilidades estavam apenas superficialmente exploradas. O reinado do algodão, compreendendo que o oeste oferecia pouco campo para sua cultura peculiar, podia elaborar planos grandiosos para a América Latina, mas teria pouco apoio de outras regiões. E, em terceiro lugar, as condições no oeste exigiam capital e organização em grande escala, que se tratava de terra para indivíduos e, ou era ainda mais para as corporações empresariais.
uma terra para homens de negócios. Aqueles que levaram em conta esses três fatores puderam observar seu significado ameaçador para o sul. O noroeste próximo já havia feito muito para prejudicar o antigo equilíbrio seccional e o extremo oeste, quando inteiramente habitado, podia fazer ainda mais. Fecha aspas. As observações de Nevins ilustraram a sabedoria de outros argumentos sulistas que o Sul tinha de assegurar-se politicamente de novas terras e não pelo avanço econômico que o Sul tinha de ter garantias de uma proteção federal efetiva para a escravidão nos territórios. O Charleston Mercury, no clímax de uma década de queixas sulistas, insistia em 1860 que a escravidão poderia ter triunfado nas áreas de mineração do ouro da Califórnia se os sulistas tivessem garantias de proteção para sua propriedade. Ressaltava a riqueza mineral do Novo México como acenando para o sul e via possibilidades para o trabalho escravo em mineração até mesmo no Kansas. Com menos exagero de Bow, uma década antes, apontava o aspecto político como correção. Com menos exagero de Bow, uma década antes, apontava o aspecto político do problema. É tão grande, abre aspas, é tão grande a força e o poder da oposição nortista que a propriedade que sempre é tímida e não se arrisca é excluída do país na pessoa do escravo e os turistas são forçados, quer queiram, quer não, a permanecer em casa. Enquanto isso, os imigrantes vêm do norte aos magotes. Fecha aspas. Durante o acirrado debate no Congresso a respeito da divisão da Califórnia, o senador Jeremiah Clements da Alemanha replicou acerbamente a Clay com palavras semelhantes às usadas por De Bow. Abre aspas. A propriedade é proverbialmente tímida. O proprietário de escravos não levaria sua propriedade para um lugar onde houvesse o risco de perdê-la através de manipulações legais. No momento em que chegasse, o deputado, fecha aspas, o deputado Joseph M. Root, de Ohio, do partido Whig e depois republicano, fez comentários sobre o assunto, gabando-se de que Wilmot Proviso, se não tivesse feito mais do que criar um clima político contrário à expansão escravista, já teria cumprido seu propósito. A exigência sulista de garantias federais tinha sentido, mas mesmo isso não foi conseguido. Na realidade, o Sul não precisava de proteção igual para a propriedade do escravo, mas do controle político completo. Se um território qualquer pudesse ser organizado por um partido pró-escravista, então os proprietários de escravos sentir-se-iam à vontade para migrar. Teriam que dispor de tempo para que a população escrava se desenvolvesse. Enquanto isso, os fazendeiros das terras livres teriam de ser mantidos à distância em favor dos homens com o propósito de se tornarem proprietários de escravos. Sob tais circunstâncias, a população do território teria um crescimento muito lento e a exploração de seus recursos se atrasaria bastante em relação aos territórios livres. Todavia, o Sul nada perderia de importante com esse subdesenvolvimento. Ele já era subdesenvolvido como um todo. Em resumo, a questão do poder político tinha necessariamente prioridade sobre as questões estritamente econômicas. Mesmo que o Sul pretendesse estender o reinado ao godoeiro, a questão política exigiria prioridade. Douglas C. North escreveu incisivamente o ritmo de tais extensões. Abre aspas. Grandes oscilações no preço do algodão resultaram de períodos de capacidade excessiva com uma consequente curva elástica de fornecimento de algodão acima do alcance substancial da produção. Uma vez que a demanda mudasse para a direita, de modo a utilizar toda a terra disponível para o algodão, a curva de fornecimento tornava-se muito inelástica. Uma elevação nos preços do algodão precipitava outra mudança de plantadores escravos para novas terras no sudoeste. Fundos do nordeste da Inglaterra financiavam essa transferência de escravos, a compra de terras e o capital de giro durante o período de limpeza da terra, preparo do solo, cultivo do algodão. Nesse ínterim,
ocorria um intervalo de aproximadamente 4 anos ou 5 desde a decisão inicial e o resultante aumento da produção, e o que implicava uma mudança tremenda para a direita na curva de fornecimento e o início de mais um longo período para digerir a capacidade aumentada. Sob tais circunstâncias, a segurança política da escravidão, principalmente durante o difícil intervalo que Norte descreve, tinha que ser assegurada antes que ocorresse qualquer avanço econômico. De modo significativo, até mesmo a possibilidade de irrigar o sudoeste a longo prazo foi observada no The Bowes Review, ainda em 1848. A escravidão certamente encontraria dificuldades no Kansas, embora, como mostra Nevins, existissem maiores possibilidades que as admitidas por Stephen Douglas ou outros historiadores. Os líderes pró-escravidão ali existentes, Atkinson e Stringerflow, compreenderam a importância de se estabelecer previamente o poder político, como o demonstram suas táticas rústicas e engenhosas de monopolizar os recursos madeireiros e hidrográficos. De outro lado, Nevins questiona a capacidade do Sul de fornecer colonos. Voltaremos a este ponto. No momento, vamos considerar o Kansas apenas e inevitavelmente como um estado produtor de trigo. As grandes plantations escravistas não provaram boa adaptação no cultivo do trigo, enquanto floresciam as pequenas plantations no litoral fluvial da Virgínia. Numa competição aberta com os fazendeiros do Noroeste, os proprietários de escravos provavelmente se dariam muito mal, e eles tinham consciência do fato. Quando, por exemplo, Percy Roberts, do Mississippi, afirmou que a escravidão negra poderia florescer no cinturão cerealista do Nordeste, mantinha ao mesmo tempo a necessidade de reabrir o tráfico de escravos africanos para baixar o custo da mão de obra e colocar os proprietários de escravos numa posição competitiva favorável. Historiadores como Nevins e Paul W. Gates mostraram-se confiantes no fato de que a escravidão não teria triunfado no Kansas, mesmo se tivesse oportunidade de lá instalar-se. Pode ser que tenham razão, mas apenas se alguém imaginar que o Sul continuaria na União. O expansionismo escravista exigia a rápida instalação de regimes escravistas em tais territórios, mas a verdade é que precisava da secessão para proteger seus lucros. Se o Kansas tivesse se unido à Confederação Sulista como Estado escravista, seus proprietários de escravos cultivadores de trigo teriam obtido as mesmas vantagens internas de plantadores de cana-de-açúcar do Louisiana, e o trigo da União teria assumido uma posição de desvantagem competitiva no mercado sulista. O fato de Ramsdale abandonar o interesse sulista em Cuba e na América Central, apesar de necessário à sua argumentação, não suportaria um exame. Os plantadores sulistas de açúcar, que deveriam temer a superabundância do mercado açucareiro se Cuba se juntasse à União, falavam abertamente na anexação. Pareciam estar convencidos de que a suspensão do tráfico de escravos da África para Cuba elevaria os custos de produção desta ao nível dos custos americanos, e eles teriam então a oportunidade de comprar barato os escravos cubanos. Além disso, como aponta Brasil Rush, os plantadores de açúcar da Louisiana estavam se mudando para Cuba durante os anos de 1850 na expectativa de aumentar suas fortunas. Tanto os sulistas como os nortistas falavam muitas vezes da anexação em termos nacionalistas, evitando, porém, a todo custo, mencionar a questão escravista. J.J. Ampere ouvia falar que Cuba fora separada do continente pelo Gulf Stream e, portanto, esse direito pertencia aos Estados Unidos. Recomendava ele que a França reclamasse à Grã-Bretanha seus direitos baseando nesse fato. Ouvira ainda que Cuba deveria ser anexada para prover um local de repouso para os tuberculosos americanos. J.C. Reynolds, em artigo de The Bowes Review, em 1850, descrevia perdas consternadoras no comércio ilegal de escravos em Cuba e incitava a anexação para que a lei americana pudesse vigorar e, por fim, ao terrível tratamento infligido aos negros.
Com mais ímpeto, outros argumentavam ainda que sem novos territórios, os negros dos Estados Unidos se extinguiriam com a superpopulação e a fome existente. Todos defendiam os pobres negros. Outros, como Soule e Albert Gallatin Brown, claramente exigiam Cuba e a América Central para fortalecer e defender a escravidão. Quanto a William Walker, disse o bastante para refutar a interpretação de Scrub Ramsdell. Sua War em Nicarágua demonstra com clareza que a política americana exigia dele renunciar, aparentemente, à anexação, e por enquanto ele obedecia. Não importa. Seu propósito, como proclamava abertamente, era expandir a escravidão como sistema. A oposição feita por muitos sulistas à expansão territorial levou alguns historiadores a negarem a existência de uma escravocracia agressiva, ou, para afirmar como Ramsdell, que os sulistas eram muito individualistas para serem mobilizados em tais aventuras políticas, muitas vezes contrárias a seus interesses particulares. Não é preciso qualquer teoria conspiratória. É indiscutível que muitos líderes sulistas sentiam a necessidade de novos territórios e lutavam por eles. O fato de, individualmente, nem sempre os sulistas estarem dispostos a mudar-se quando os interesses de sua classe e sistema exigiam deles essa medida simplesmente indicava uma das formas pela qual o expansionismo escravista provou ser um processo contraditório. Os sulistas se ocupavam da expansão por diversas razões. Correção. Os sulistas se opunham à expansão por diversas razões, mas na maioria das vezes por temerem a existência do maior número de estados livres. A expansão em direção ao sul tinha a grande vantagem de não ser a expansão algodoeira e o aumento econômico contra ela era fraco. De outro lado, muitos temiam que a anexação de Cuba forneceria uma desculpa para a anexação do Canadá, ou que a anexação do México repetisse a experiência da Califórnia. É preciso entender que essa oposição se constituía basicamente numa preferência pelo retardamento da expansão até que fosse efetuada a secessão, embora, sem dúvida, existissem muitos que se opunham a ambos.